Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa quinta aula com o tema Como se manter motivado em tempos difíceis, como se manter motivado diante de situações difíceis. E quem tiver aí pelo YouTube, se puder me dar um ok, está tudo bem com o áudio, né? A gente tem tido problemas com o áudio do YouTube, só sinalizar, ok? Então, nessa última aula eu vou retomar um pouquinho de todos os conceitos que a gente foi aprendendo ao longo dessa semana e depois eu vou conceitualizar algumas coisas só sobre a competitividade e depois a gente vai ter um exercício e vocês também podem fazer perguntas, né? Eu imagino que ao longo dessa semana já deu para entender um pouquinho mais como que a motivação ela vai se desenrolando e como é mais desafiador você, por exemplo, ter uma motivação, seja no quesito força e no quesito tempo, quando você tem um senso de autoeficácia prejudicado. Então lá na aula 1 eu trabalhei com vocês especificamente a respeito da percepção de autoeficácia, que é o que? A crença que se tem sobre si mesmo a respeito daquele problema. A crença que se tem sobre si mesmo, sobre a capacidade de resolver aquele problema. Então o senso de eficácia aqui, ele tem a ver com essa percepção de que eu consigo dar conta dessa situação que eu estou vivendo. Eu consigo dar conta desse problema, dessa situação difícil. Então, lembre-se que não tem muitas vezes como a gente saber quais são as questões que a gente vai, de fato, enfrentar ao longo da vida, mas o senso de autoeficácia, então, é aquela crença interna que vai influenciar. Então, se você tem uma crença interna positiva sobre a autoeficácia, sobre o teu senso de autoeficácia, a tua motivação, que vai gerar resiliência por mais tempo e com maior vigor, ela vai ser maior do que uma pessoa, por exemplo, que tem um senso de autoeficácia ruim sobre si mesmo, que tem uma crença ruim sobre si mesmo, ok? E aqui, de fato, né, se você é uma pessoa que costuma se auto-julgar, se criticar, ter falas ruins sobre si mesmo, estar cercado de pessoas que falam de você mesmo de uma forma negativa, o teu senso de autoeficácia vai sim ficar prejudicado, então vai afetar como você vai desenrolar isso, tá? Então lembre-se que a autoeficácia é diferente da autoestima, que é o senso de valor que você tem por você mesmo, ou seja, diante do mundo, essa sensação que eu tenho sobre mim é de que eu sou igual. O mundo tem valor e eu tenho valor. O locus de controle é o quê? A crença, então, de que eu sim estou movido em relação aos resultados e não acredito que as outras coisas, então, que precisam mudar para que eu tenha determinado resultado. Uma pessoa que tem um locus de controle externo, por exemplo, ela tem uma extrema preocupação sobre o que as pessoas estão fazendo, sobre o que as pessoas estão falando sobre ela ou pensando sobre ela, e isso mina muito a forma como ela lida com ela mesma no cotidiano, ok? E a expectativa de resultados, que é diferente também da expectativa de eficácia. Então, a expectativa sobre resultados é aquela esperança de que o resultado seja de uma determinada forma, e a expectativa de eficácia é de que eu estou aqui me aprimorando a partir dessas experiências que você está tendo no cotidiano. Então, volto a frisar, ao longo dessas 5 aulas falando sobre como enfrentar situações desafiadoras com motivação, o objetivo foi compreender como que esse contexto, né, como que a autoimagem, o senso de autoeficácia que eu tenho sobre minhas crenças que você tem sobre você, elas influenciam muito, né? Então, por exemplo, né, eu vou precisar organizar um jantar para 50 pessoas. Se eu me autoanaliso como uma pessoa que, se acontece alguma coisa assim mais grave, eu levo na brincadeira, eu sou flexível e de repente, ok, se as pessoas gostarem ou não gostarem, o teu senso de autoeficácia vai fazer com que você vá fazer essa tarefa com mais vigor e com maior resistência do que se você
pensar, nossa, mas eu nunca fiz um jantar para essas pessoas, o que as pessoas vão falar de mim, mas e se acontecer tal coisa? Então esse tipo de pensamento, esse tipo de crença faz com que você se mantenha mais ou menos motivado para executar essas tarefas que você precisa executar. E aí, já entrando um pouquinho no tema da live 2, que era a aceitação, né? Lá na live 2, a gente falou sobre os aspectos, então, que vão influenciar nessa aceitação. E por que a aceitação também é um tema pertinente à motivação? Porque a aceitação fala desse jeito com que se lida com a vida. E a pessoa que tem aspectos de julgamento muito forte, de ressentimento muito forte, ela geralmente tem conflitos nela mesma. Ela tem uma tendência, às vezes, a falar mais do que fazer. Então, essa cisão, ela também vai impactar na percepção de motivação, na manutenção da motivação para a execução daquela tarefa. E todas essas coisas aqui, que às vezes a gente acha assim, vai fazer terapia para quê? É uma coisa subjetiva. Terapia não é subjetiva. Terapia vai tratar de questões nas quais você observa limitações de habilidades, de comportamento, repetições de padrões, e você justamente vai implementando então ações, não só pensamentos, sentimentos, mas ações para trazer uma nova configuração na forma inclusive de se olhar. Então a autoeficácia, por exemplo, você pode sim, com certeza, desenvolver dentro do processo terapêutico, observando as crenças que se tem e trazendo novos questionamentos pertinentes para que você faça uma avaliação mais adequada sobre si mesmo e o teu senso de autoeficácia então possa ser amplificado. Aí a gente falou também, então, eu já falei do julgamento, né? Quando a gente fala da aceitação, então, é mais dessa força que se tem quando esses conflitos, então, internos, eles estão solucionados. Na aula 3, eu expliquei um pouco como que essa tríade, né? Relacionamentos, competências e autonomia, ela funciona no aspecto da motivação. Então, sim, a gente sabe agora, já desde a aula 3, que os relacionamentos que você vive, eles vão sim impactar na percepção de motivação que você tem. Por quê? E muito simples, de uma forma bem simples, foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, em que um grupo, ele recebia algumas frases como, por exemplo, vai dar tudo certo. A pessoa ia fazer uma entrevista de emprego e eles diziam, vai dar tudo certo. E um outro grupo não recebia essa motivação verbal, não recebia esse apoio verbal. E se notou que a percepção de qualidade, o manejo de estresse, a autorregulação, elas ficaram mais saudáveis no grupo que recebia esse tipo de estímulo verbal. Então a gente não pode desconsiderar que sim, por mais que a gente trabalhe a nossa autonomia, por mais que a gente trabalhe o nosso autodesenvolvimento, a nossa emancipação emocional, a gente não pode desconsiderar o efeito que esse entorno tem sobre vocês, o efeito dos pares de vocês. Então aqui é bastante importante sim e relevante nutrir relacionamentos saudáveis, nutrir relacionamentos não em que as pessoas vão passar a mão na tua cabeça quando você está fazendo alguma coisa errada, mas que vão saber fomentar aquilo que tem de melhor em você. Porque às vezes sim, às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer em nós mesmos certas capacidades. Então a gente precisa, né? O que é a figura do mentor para o PNL, por exemplo? É essa figura na qual eu também me reconheço. Eu já vejo essa habilidade, mesmo que de uma forma, de uma sementinha, mas eu consigo. E essa pessoa autoafirmando isso para mim, traz esse senso de pertencimento, esse senso que dá segurança também. Então, quando a gente está falando dessa tríade aqui na aula 3, que a gente falou
né, relacionamentos, competência, autonomia, considerem sim que, por mais que você seja uma pessoa emancipada emocionalmente, os relacionamentos vão ter sim efeitos sobre o como você se sente autoeficaz, inclusive a respeito daquele evento, e como que você se sente a respeito das coisas que você precisa fazer. Então fiquem cercados de pessoas que saibam reconhecer aquilo de bom que vocês têm. Como eu disse, pessoas com discernimento, e não quer dizer que essa pessoa precise ser um bajulador recorrente seu, né? Isso não é nem saudável, né? A pessoa que gosta muito de bajulação, ela com certeza tá abraçada com o ego, né? Então, ou seja, é uma pessoa que às vezes ela diz pra mim coisas que podem ser duras de serem ouvidas, mas ela também é aquela pessoa que quando eu tô passando por uma situação que é uma situação desafiadora, ela vai dizer vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, isso que você está passando realmente é bastante desafiador, é bastante difícil, seria difícil para qualquer outra pessoa, mas você vai dar conta, tá bem? E vocês também se orientem para que vocês tenham, eu imagino que se vocês nomeiam uma pessoa como amigo, né? Vocês também têm essa responsabilidade afetiva, que não é a gente andar pelo outro, mas a responsabilidade afetiva de afagar o outro também quando ele precisa, ser um suporte às vezes quando ele precisa. A gente não está falando aqui de situações recorrentes, a gente está falando de episódios, de situações que são difíceis. É diferente de você ter um comportamento vitimista, são coisas totalmente diferentes. Ah, tá. Eu vou fazer uma mudança aqui no YouTube, então se você puder verificar de novo lá pra mim, eu realmente não sei o que tá acontecendo com o YouTube, que não tá dando certo mais. Eu vou fazer uma alteração no microfone aqui, e se você puder me avisar, eu agradeço, tá bom? Mudei lá. Os outros vídeos que deram problema, tá? Pra quem tá me assistindo depois aqui, porque praticamente todos os últimos vídeos deram problema no YouTube, eu já alterei, só o de hoje aqui ficaram 12 minutos ruins aí, mas qualquer coisa eu mudo lá de novo. Então, quem assistiu a live pelo YouTube, enfim, ficou ruim o áudio, não consegui descobrir ainda o que tá acontecendo, mas eu já substituí as lives todas para terem qualidades de sons boas, né? É ruim a gente ter que ficar fazendo leitura labial na live ou tentando adivinhar o que a pessoa tá falando. Oi, seja bem-vindo, muito bem-vindo, ok? Então, vamos lá. Na aula 3 a gente falou então de relacionamentos, o senso de pertencimento, a gente falou da competência, que é o senso de autoeficácia, e também da autonomia, ok? Então não deixem de considerar esse aspecto que eu falei, que tem a ver com os relacionamentos. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo também. Então não deixem de considerar que somos seres sociais e é importante sim a gente ter relacionamentos que sejam saudáveis, e os nossos relacionamentos sim fazem parte desse tripé que vai fazer no qual eu consiga ficar afirmado e me sentir seguro. Eu não sei, gente, o que tá acontecendo no YouTube de fato. Mas eu substituo essa live depois, então, tá bom? Sinto muito pra quem tá realmente ouvindo aí pelo YouTube, tá? Mas pelo Instagram, bom, imagino que o Facebook deve estar ruim também, então, né? Mas depois eu substituo a live. Então, será que se eu fizer assim melhora ou não melhora? Se eu colocar o microfone mais próximo, será que melhora ou não tem nada a ver? Se for, nem era tão bom. Ok. Então, não deixe de considerar esse fato e trabalhem também para que vocês sejam pessoas mais empáticas, que vocês saibam ouvir também quando vocês estiverem do outro lado, tá?
Então, ao outro quesito desse tripé, então eu já falei do primeiro que é o senso de pertencimento, é o senso de você estar bem, de você sentir que você contribui com as pessoas e as pessoas reconhecem isso em você, elas validam você. E o terceiro, então, o segundo, então, é o senso de eficácia, é realmente sentir que o que eu estou fazendo é bom, que eu vou dar conta disso. E o terceiro seria, então, a autonomia, né? E a autonomia ela é um pouco mais complexa porque ela vai envolver o quê? Essa integração com os valores, essa integração então com o senso de autorregulação que a gente conversou na aula 3 também. O que é autorregulação? É eu desenvolver um modelo cognitivo, uma metaposição na qual, mesmo às vezes querendo sair com os meus amigos, eu sei que eu não tô com as tarefas kids, então eu não vou sair. Mesmo que me chamaram para ir naquele lugar, para dançar, que eu adoro, poxa, mas eu lembrei que eu preciso fazer tal coisa, ok? Então a autorregulação é essa capacidade de você se manter motivado, mesmo quando existe o desejo de fazer uma outra coisa, ok? Então esses três aspectos, eles inclusive ajudam a desenvolver a autorregulação. Então o senso de autorregulação ele vai sendo possível à medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai se trabalhando, à medida que, tudo bem, à medida que você vai se desenvolvendo, ok? Muito bem. Então hoje é a última aula, eu vou trabalhar mais alguns conceitos e vou fazer um exercício com vocês, porque eu adoro fazer exercícios mentais com vocês, porque esses exercícios mentais realmente eles ajudam, eu vejo no atendimento terapêutico o quanto isso dá resultado na prática do dia a dia, no cotidiano mesmo, né? Então, não sei o que rolou aqui, deve ter estragado o microfone. Bom, então, o tema central da live de hoje é compita, né, para vocês realmente competirem só com vocês mesmos. Eu pulei uma, na verdade. Na aula de ontem, na aula 4, a gente falou sobre se propor a pensar diferente, tá? E eu dei também algumas sugestões, principalmente quando se trata de se propor a pensar diferente, é questionar as próprias crenças e inclusive questionar as coisas das quais a gente dá como certas, tá? Porque geralmente essas são as que mais fixam em nós e as que menos a gente olha com o devido cuidado e as que muitas vezes atrapalham muito a nossa vida. Então, se é uma crença, existe apego, existe um status que precisa ser preservado. Então, independente do tipo de crença que vocês tenham, questionem se essa crença realmente ela ainda faz sentido, se para o que você quer se propor, porque a motivação também, a autorregulação também ajuda ao que existe um objetivo onde você quer chegar, existe um lugar onde eu quero chegar, existe uma versão minha, um resultado que eu quero atingir. Então, precisa existir uma movimentação também em relação a isso e uma clareza do que eu preciso fazer em relação a isso. Então, esse questionamento, ele permite que você reavalie se os teus comportamentos, os teus sentimentos, as tuas crenças, elas estão validando ou invalidando aquilo que onde você quer chegar, ok? Então, se permitam ter novas experiências, se permitam serem aprendizes da vida, e a vida é um laboratório mesmo, né? Pra gente se desenvolver. Agora, em relação ao que eu observo, por exemplo, hoje em dia, alguns clientes ficam horas olhando Instagram de outras pessoas. A minha filha diz assim, Vanessa, mãe, você também às vezes fica olhando Instagram. É verdade, eventualmente eu olho uma coisa ou outra, mas é muito mais no sentido de ver coisas que eu acho bonitinho, ou que eu acho engraçado, ou que eu entendo que pode causar um entretenimento e tudo mais. Mas é diferente, por exemplo, quando você segue alguém e você fica stalkeando alguém para você se comparar.
para você ver, mas o que que fulano fez hoje, o que que fulana fez hoje, e por que que eu não tô fazendo isso? Tem muita diferença, tem muita diferença. E a gente consegue ter maturidade para perceber quando um comportamento que a gente tem, ele faz bem ou não faz bem pra gente. A gente sabe também que o algoritmo, ele tem a função de ser altamente atrativo pra gente. E não é à toa que muitos de vocês falam pra mim, nossa, mas eu comecei ali para ficar 5 minutos só no intervalo e de repente eu passei 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ai, que bom, José. Que bom. Então, é diferente. Então, a tua vida está sendo consumida ali naquela situação. A tua vida, e assim, não é incomum, tá? E eu realmente trato o TikTok, Instagram, como um vício. Né? Por quê? Porque não existe um controle sobre a ação, ou seja, eu entrei para ficar 5 minutos e de repente eu fiquei 20, de repente eu fiquei meia hora, passei meu intervalo todo do almoço e eu tava no TikTok, no Instagram. Tome muito cuidado com isso. Certa vez, há muitos anos, em 2000 e sei lá quanto, 2016, acredito que foi mais ou menos isso, eu me propus a ficar 30 dias sem usar redes sociais. E eu me dei conta de que eu voltei a ler, eu voltei a fazer outras práticas saudáveis para mim, porque eu não estava mais usando as redes sociais. Eu não sou contra as redes sociais, eu trabalho aqui, tenho a minha fonte de renda também graças às redes sociais. No entanto, é diferente quando eu deixo de fazer coisas que competem a mim por causa disso. E pior, quando eu deixo de fazer coisas que competem a mim para ver coisas que te denigrem, coisas que te diminuem, coisas que fazem você se sentir pior, coisas que fazem você se sentir mal. Isso é muito ruim. Então, sim, tem 5 coisas aí que essa competição, né, esse olhar para a vida do outro aí são extremamente danosas. E uma delas é, de fato, a queda da autoestima. Ah, porque fulano é mais magro, ciclano é mais forte, porque Beltrano ele fala melhor, porque não sei quem tem tantos 1000 seguidores. Tome muito, muito cuidado com isso, tá? Não vejo de fato que exista algum benefício em a gente ficar olhando o outro e se comparando. A gente pode, o que chama psicologia comportamental, de modelar comportamento. Então, de repente, eu observei que essa pessoa tem mais consistência e de repente mais consistência pode fazer bem para mim. Então, eu posso modelar isso dentro dos meus próprios termos em algo que faça sentido para mim e eu produzo isso. Ok? Isso é modelagem. Então, sim, a gente modela o comportamento através das observações, mas é diferente de você se diminuir, de você se comparar, de você achar que você tem menos valor porque você não tem 1 milhão de seguidores, de você achar que você tem menos valor porque o peito de fulano é de um jeito diferente do seu, ou porque a cintura de ciclano, ou porque não sei quem tem o bíceps de não sei que jeito. Isso não é de forma alguma saudável, tá? E aí deriva disso a perda da identidade, que é o quê? Muitas pessoas passam a buscar o que faz sentido para o outro porque não tem um sentido próprio para si, ou porque ainda não estão confortáveis consigo mesmos. E aí começam a virar um clone de algo, de alguém que tem alguma meta, um ideal, alguma outra coisa assim. Então tome muito cuidado com isso, e aqui o antídoto é você sempre se perguntar, né? Eu quero atingir tal coisa, sim, mas o que eu estou disponível a abrir mão para que eu tenha esse resultado? O que eu estou disposta a fazer para que eu tenha esse resultado? Quais são os valores que eu não vou abrir mão para que eu tenha esse resultado? E essa clareza faz então com que você não perca o senso de identidade. E a outra questão também que é terrível é o aumento do grau de ansiedade e insatisfação consigo mesmo, né? A ansiedade sem comentários. Por que algumas pessoas têm crise de abstinência porque ficam sem o celular, porque ficam sem o tablet? A pessoa não sabe viver sem ter o aparelho, né? Existem casos muito graves, sim, não só de adolescentes, mas de adultos também, que têm crise de abstinência porque não conseguem ver o celular e estão vivendo
aquele outro mundo que não é esse mundo real aqui, tá? E o outro eu acabei já falando, que é a perca do foco sobre si, porque eu fico então muito mais tempo pesquisando sobre o que as outras pessoas estão fazendo, sobre o que de fato eu estou fazendo a respeito da minha vida, né? Eu acho que essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Você tá lá rolando, o que eu podia estar fazendo por mim agora? Pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelo meu crescimento pessoal, que não seja isso, né? Teve uma senhora uma vez que falou isso, ela falou, mas o que você ganha, o que você perde quando fica muito tempo na internet? Ela falou, perde vida, né? Então imagina se a gente estivesse contabilizando as nossas horas de vida e de repente resta pouco tempo de viver. Será que é na internet que a gente ficaria de fato? Será que tanto tempo assim? Será que consumindo as coisas que você tem consumido? Vale a pena pensar, ok? E o quinto seria então questionar as escolhas sobre a vida, né? E aqui a gente não pode deixar de desconsiderar, dentro desses 5 fatores, que existe sim a possibilidade de, quando você está num processo de competição, de olhar para fora, de stalkear e tudo mais, você está num processo de autossabotagem. Por quê? Porque a autossabotagem, ela tira você do caminho onde você gostaria de ir. Então, a autossabotagem é uma coisa complexa para se tratar numa live que não é sobre autossabotagem. Mas basicamente a autossabotagem, ela tira você daquilo que é a tua meta, daquilo que é o teu objetivo, ela tira você dos trilhos. Então você está fazendo determinada coisa e de repente, puf, saiu do caminho. Ontem eu atendi um caso assim, né? Onde foi que a pessoa se perdeu? O que ela fez que ela saiu totalmente dos trilhos daquilo que ela tinha conquistado para estar para um comportamento que é um comportamento viciado, um comportamento robotizado. Então, existe um comportamento que tira dos trilhos. Pode ser uma autossabotagem? É bem provável que sim, mas antes de existir a autossabotagem, existiu esse eu com pouca consciência ou com consciência que autorizou que eu tivesse determinadas ações. Então tome muito cuidado com isso, tá? Por fim, quando você então começa a agir de uma forma contrária a isso, você vai estabelecendo o que eu sempre digo aqui na live, um círculo virtuoso. E quando você trabalha no círculo virtuoso, você vai trabalhando para superar as suas limitações, superar as suas crenças. Então não interessa o como a minha vizinha, como a vida da minha vizinha se dá, como a vida do meu vizinho se dá, porque eu estou comprometido com o meu processo. Então não tem como eu comparar, porque são coisas distintas, são pessoas distintas, são vivências distintas. Então esse entendimento traz clareza aqui. E aí que você então trabalha nesse ciclo virtuoso para superar limitações e crenças, para você ter mais entendimento da percepção desse ambiente no qual você está inserido, ter respostas mais com discernimento, com maior discernimento, e também desenvolver aí um maior senso de eficácia, autoeficácia. Quem não assistiu a aula 1, vale a pena muito assistir. Ok? Então vamos lá? Perguntas? Obrigada, José, por todas as curtidas, Maurício, Edília, quem mais tá aqui? Christopher, acho que é isso. A humildade é boa também, com certeza, José, seja bem-vindo. Amizades novas e saudáveis, é isso aí, muito bom. Isso é bom. E aí você vai experimentando com discernimento, seja bem-vindo também, ok? Acho que não tem nenhuma pergunta aqui, né? Vamos fazer exercício então? Oi, Ira, seja bem-vindo. Ira, a gente tá com problema aqui no vídeo do YouTube, tá? Depois eu vou trocar essa live aqui, e troquei já as anteriores que estavam com som baixo também, né? Que você tinha comentado já esses dias também. Vamos ter que descobrir o que é isso. É bom que hoje é sexta, tem até a segunda para descobrir, né? Então eu vou pedir para vocês respirarem profundamente. Seja bem-vindo. Fechem os olhos.
Respira. Esse exercício vai levar uns 3 minutinhos. Puxa o ar. E então, você vai usar uma pá para descavar as emoções. Talvez para descobrir alguma coisa que esteja escondido. E você vai pegar o que você encontrar para você. Pode perguntar, já respondo assim que eu terminar o exercício. Então você vai pegar o que você encontrar para você e você vai abrir os olhos, fechar os olhos e expirar mais uma vez. E agora você vai desarmar uma bomba ativada. E aí você vai abrir e vai fechar os olhos e expirar mais uma vez. Vai ver um animal descendo em sua direção por uma encosta. Então você vai abrir os olhos e fechar os olhos novamente. Expirar mais uma vez. E vai levar cavalos selvagens para um estábulo. Então você vai abrir e fechar os olhos mais uma vez. Expirando mais uma vez. Você agora está envolto em uma bandagem até o pescoço. Como que você se sente? Desenrole as bandagens e faça uma bola com elas. Então, abra os olhos e feche os olhos novamente. Expire mais uma vez. E abra caminho andando para trás, usando uma pele de pantera ou de leopardo. Veja e sinta o que acontece. Então, abram os olhos. Quem quiser me conta aqui como é que foi o exercício. Mas, Ira, eu preciso que você me fale o que é exatamente a tua pergunta, tá? Porque o self, ele, em algumas situações, ele poderia ser determinado como esse senso de identidade, vamos dizer assim, que tem sobre si mesmo. Mas ele também não seria tão diferente do ego, né? Então, o self ele vai sendo alimentado pelo senso de valor, senso de humanidade, de compaixão, né? Sim, seria melhor do que o ego. Mas é assim, se a gente for bastante mais a fundo, mas eu vejo o self mais como um senso de identidade, né? Então, vamos dizer assim, que à medida que você vai amadurecendo e transcendendo o teu ego também, o teu self também pode ser nutrido, né? O self seria como esse senso de conexão, de integridade consigo mesmo, vamos dizer assim, tá? Mas eu chamaria de consciência, ok? Então, eu prefiro usar consciência, ego, e não essa palavra self, tá? Eu acredito que self foi um termo que foi cunhado pelo Jung, e o Jung ele trabalha o processo de individuação, que é o processo de emancipação emocional, tá? E quando a gente tá muito no ego, a gente não é emancipado emocionalmente, a gente é muito mais reativo, né? Não sei, alguém mais, não entendi, alguém mais espiritual, não sei, tá bem? Mais alguma pergunta por aqui? Muito bom. Nada? Não sei se eu respondi tua pergunta, Ira, peço desculpas a todo mundo que tá pelo Facebook, pelo YouTube. Lembrem que eu vou depois atualizar essa live de novo pra
o som ficar melhor, e as demais, acredito que todas as outras eu já consegui alterar agora de manhã para que o som volte ao normal, tá bom? Quero agradecer demais. Pode se dizer, o Irã perguntou se o ego, o self é uma visão mais espiritual. Se a gente for considerar que self foi desenvolvido por Jung, sim, Jung tinha uma visão de Deus, né? Que ele trouxe muito para a teoria dele também. Então, sim, seria a teoria que mais traz essa visão espiritual do ser humano, com certeza, dentro da psicologia. Ok? Obrigada demais pela presença de todos vocês. Lembre-se de entrar lá no meu Instagram ou aqui pelo TikTok e mandar sugestões para a semana que vem, pra gente já começar uma nova série de lives, ok? Imagina, Irã, imagina. Tchau. Eu vou encerrar aqui então para todo mundo que tá no YouTube. Obrigada. Vou encerrar para todo mundo que tá aqui no Facebook também. Para todo mundo que tá aqui no Instagram. E para todo mundo que tá aqui também no TikTok. Brigadão.